Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast. O podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV e hoje eu tenho uma convidada super especial. Mas antes de eu falar da minha convidada, quero me apresentar para você, porque talvez você está entrando a primeira vez aqui no nosso podcast, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, tenho 3 livros publicados, deixa eu mostrar meus livros aqui para você, ó. Um livro sobre depressão, uma história da minha vida, como eu venci a depressão através da fé. E 2 livros infantis, um que fala sobre bullying e outro que ajuda crianças que não querem ir para a escola. Esta semana, gente, eu estou lançando um novo livro. E semana que vem, quem sabe, eu já trago o livro para vocês saberem mais a respeito. Mais um livro infantil. Estou ficando aí cheia de livros infantis. É o que eu mais gosto de fazer, escrever para as crianças. Bom, gente, hoje eu tenho essa convidada especial que eu falei para vocês. E, de repente, a gente é até parente, né? Porque temos o mesmo sobrenome. É a doutora Tracy Rodrigues Campoy. É isso mesmo? É Campoy. isso. E a doutora, eu quero contar hoje a trajetória dela, né? Uma trajetória inspiradora. Ela é uma mãe dedicada, ela tem 2 filhos, a Manuela, que tem 12 anos, Andrés é o nome dele? Andrés, eu pensei que eu tinha escrito errado, é Andrés mesmo, é chique, ó, tem 6 anos, ela é uma esposa apaixonada pelo André Campoy, eles estão juntos há 17 anos, eles construíram uma linda família e eles têm muitos sonhos realizados, mas acho que muitos sonhos ainda para realizar. A carreira dela começou há 13 anos atrás, quando ela se formou em enfermagem, uma profissão que sempre trouxe imensa satisfação ao cuidar de pessoas. Após anos de dedicação, a Tracy decidiu abrir um buffet de festas chamado Pipoca, aqui na cidade de Bauru. Estamos falando diretamente da cidade de Bauru. E ela trabalhou durante 7 anos, até a pandemia. Aí veio a pandemia e mudou tudo. Ela vai contar para a gente sobre isso. Foi nesse momento desafiador que a Tracy percebeu que era hora de retornar à enfermagem, mas de uma forma diferente. Com o incentivo de pessoas queridas, principalmente do seu esposo, um desejo antigo de atuar na área estética, ela mergulhou na enfermagem estética, uma paixão que sempre esteve no seu coração. Hoje, a doutora Tracy se dedica ao cuidado que vai além da doença. É sobre prevenção, bem-estar e felicidade. Ela está muito feliz em poder dedicar-se ao consultório, fazendo o que ela sempre desejou, cuidar e transformar vidas. Doutora Tracy, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, por você estar aqui neste dia com a gente, podendo falar para tantas mulheres que vão nos assistir, né? E principalmente aqui na cidade de Bauru e região. Eu trouxe você aqui porque tenho acompanhado o seu trabalho no Instagram e tenho achado muito lindo o seu trabalho. Obrigada. E conheci você pessoalmente, né? Vi que você é uma mulher também de fé. Sim. A gente se identificou muito, né? Na primeira vez que a gente conversou. E eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? E se apresenta aí para o público. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer. É uma honra estar aqui. É o que você disse. Na verdade, você até me emocionou falando um pouquinho da minha história. Não é fácil, né? Chegar onde eu cheguei. Com certeza. Com tantos obstáculos, enfim, que nós vamos falar um pouquinho também. Mas, primeiramente, agradecer a você, a Deus, né, pela oportunidade. Certeza. Nós nos identificamos, verdade, sim, né, pela fé. Então, vamos lá. Eu sou a Tracy Rodrigues. Hoje eu trabalho na enfermagem estética. Tenho um consultório aqui na cidade de Bauru. Sim. Trabalho com harmonização facial. Né? A minha área realmente é o facial, é o que eu gosto, a minha paixão mesmo. Né? Como você disse, transformar vidas, levar autoestima. É esse desejo, né, do ato do cuidar, né, de uma forma um pouquinho diferente, mas que a gente vê a mudança realmente na vida das mulheres. Com certeza, né? Com Principalmente certeza. Das mulheres. Se eu falar para você que os homens não se cuidam, é mentira. Né? Os homens, eles Tem também pacientes homens também, né? Sim, eles são mais adeptos, né, hoje em dia. Então, nós temos, mas 90% ainda assim são as mulheres. Que bom.
E vamos começar com as perguntas. Eu quero saber como que você decidiu, né, entrar na enfermagem tradicional. Primeiro é a enfermagem tradicional. E que depois, o que te levou a se tornar uma enfermeira, né? O que te motivou a querer ser uma enfermeira. E depois você fala pra gente como que foi essa transição da enfermagem tradicional para a enfermagem estética. Entendi. Então, eu vou falar assim, bem a verdade para você, Rô. Quando eu era adolescente, o desejo do meu coração sempre foi a medicina, né? Então, eu queria ser médica, né? E já pelo esse ato, assim, eu acho que a saúde, ela é vinda de um dom que se chama amor. É verdade. Então, é cuidar do próximo. Então, eu tinha na minha cabeça que eu ia ser médica e eu queria. Enfim, resumindo um pouco, né? Eu tinha minha avó, que era maravilhosa, era a minha segunda mãe, e ela veio a ficar acamada, ela teve Alzheimer, então eu tive que cuidar dela. E aí eu larguei um pouquinho os estudos para me dedicar a ela. Não me arrependo um segundo da minha vida. Não vou nem falar isso, senão eu me emociono. Sim. E ali eu não tive muitas oportunidades de estudar para a medicina. Sim, porque eu tentei, é muito difícil. Por 3 perguntas eu não passei na UEL. Uau. Só que eu não tinha psicológico para fazer novamente, para entrar num cursinho. Eu não tinha por conta da perda dela, sim, né, que sim. foi muito recente. Então eu decidi trabalhar. E, né, depois eu conheci nesse meio caminho o meu marido, a gente começou a namorar e ele falou: "Vamos entrar na faculdade". E eu falei: "OK, então eu vou para a enfermagem, que é o que mais se aproxima da medicina". Sim. E quando na faculdade eu, né, falei sobre o assunto, né, no primeiro dia de aula, a professora chegou em mim e falou: né, por que você escolheu a enfermagem? E eu falei da medicina, né? E eu sei a grande importância que tem a medicina, mas é surreal o que se vive na enfermagem. E eu aprendi a amar a enfermagem. Uau. E eu vejo, assim, que é muito diferente. Eles andam juntos, né? A medicina com a enfermagem. Um precisa do outro. Muito. A gente anda coladinho. Mas eu aprendi a diferenciar a enfermagem da medicina. E a escolha da enfermagem é realmente, assim, o cuidar. Sim. Acho que eu sempre tive um amor transbordante dentro de mim. Eu não consigo passar na rua e não ajudar. Eu não consigo ver alguém precisando e não conversar e não falar. Então, a enfermagem é um dom. É o dom, eu acho que, do amor, do cuidado. Com certeza. Que lindo, que lindo. E aí, como que você passou, então, da enfermagem tradicional para a enfermagem estética? É uma longa caminhada, né? Quando a gente trabalha no hospital, né, em clínica, enfim, a gente cuida da saúde como um diagnóstico, né? E quando eu decidi sair da enfermagem, que eu passei uma caminhada no buffet, eu descobri esse lado estético, né? E dentro de um hospital é muito difícil. Quem trabalha sabe. É processo, né? É você trabalhar tanto ali na atenção primária quanto no final, né? Assim, no final da vida. Então, assim, é muito difícil, árduo. eu imagino. É muito árduo quem trabalha na enfermagem na linha de frente. Eu não tenho estômago para isso. Eu sou mole. Lembra do dom? É o dom, né? Tem que ter o dom. É o dom do amor. É verdade. Eu acho que se eu poderia dizer da enfermagem é isso. É isso mesmo. Então, é muito difícil. Então, eu pensei, né? Eu queria uma área que fosse voltada, né, na enfermagem, mas que também fosse valorizada. Sim, sim. Porque a enfermagem, né, os enfermeiros, auxiliares técnicos sabem que nós não somos valorizados conforme nós deveríamos, principalmente financeiro. Nossa, acho que principalmente. Isso. Aí, se você me perguntar, Tracy, então, você saiu da enfermagem com todo esse amor, foi exatamente isso. Eu sempre soube que, assim, dentro de mim, que eu poderia mais. Eu queria mais para os meus filhos. Eu engravidei no meu último ano de faculdade. Então, eu falava, eu queria algo diferente para os meus filhos. E dentro da enfermagem, eu teria que virar 12, 36... E passar muito tempo longe deles. Muito tempo. Então, assim, eu não queria... Para ganhar um salário médio. Exato. Né? Então, eu sabia que eu tinha potencial de trabalhar em outras coisas. Sim. Então, eu sempre fui da área das vendas, de conversar, de me identificar com pessoas. Então, quando surgiu a oportunidade do buffet... que, na verdade, foi Deus que me deu. Você vai contar pra gente. Isso. Então, eu não pensei 2 vezes.
Mas a transição da enfermagem tradicional, né, fazendo um retrocesso com a estética, além de financeiro, é não estar na linha de frente da doença. Entendi. Então, essa foi a Por causa dos principal... seus filhos, Isso. né? Por causa da família. Isso. Sim, Então, é tudo um conjunto ali que fez essa mudança. Entendi. Não, muito bom. E você mencionou, eu mencionei no começo, né, que você já tinha me mencionado quando te conheci sobre a pandemia, que a Sim. pandemia foi um ponto de virada aí para você. Sim. Conta pra gente como que foi essa experiência e ela influenciou a você abrir o buffet ou foi antes que você abriu o buffet? Como Não, foi? Eu abri o buffet... O buffet antes da pandemia? A gente estava com 7 anos de buffet. Tá. Na pandemia que aí você decidiu ir para a área da estética. Pra área da estética. Isso. Era assim, conforme o buffet, né, a gente vai, eu amava, é minha paixão ainda. Como né? surgiu, né, esse buffet? Conta aí pra gente. Quer que eu conte? Então Conta aí rapidinho, como Então foi que surgiu? Como eu disse, né, faculdade, recém-formada, a gente tem muitas dificuldades, né, e eu não tinha condição financeira de ter uma vida confortável. Então, eu trabalhava, fazia lembrancinhas, eu fazia muitas coisas manuais, né? E um dia, né, uma irmã estava dentro de casa e ela falou, o senhor tem um recado para você. E eu falei, pode me mandar, né? Eu creio, né? Aí ela falou, o senhor vai mudar a sua vida e você vai trabalhar em alguma coisa aí que você está fazendo. Eu não sei, ele não falou, mas alguma coisa. Aí, na hora, eu já pensei, vou fazer decoração, vou fazer doce, não sei, né? Aí, fiquei procurando entre algumas amigas, vamos fazer, né? Aí, o senhor, mais uma vez, me manda outra pessoa e fala assim, mas não é para você procurar, quando você menos esperar, ele vai te mandar e ele vai sonhar junto com você. Uau. Aí, eu falei, tá bom, vou acalmar meu coração e vou ficar, né? A gente que é cristã, a gente sabe, né? A intimidade que a gente tem com o Espírito tudo Santo. Dependência de Deus. Exato. E aí, eu estava nova na fé também, e aí eu falei, não, eu vou aguardar. E aí, quando eu menos esperei, aí meu sogro chega de São Paulo e, não, eu preciso fazer alguma coisa, né, investir, né, no meu futuro. Aí eu falei, abre um buffet, mas para ele, não. Você deu uma ideia para ele. Eu falei, não, abre um buffet. Mas por que buffet? Eu falei, tá em alta, né? Eu tive a Manu, eu tive que fazer a festa dela, reservar 6 meses antes, né? Então, acho que é algo bom. Ele, não sei. Tá bom. Ficou. 6 meses depois, ele veio de novo. Eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, eu já te falei, abre um buffet. Aí, na hora, ele virou e falou assim para mim, mas só se você entrar junto. Nossa. Aí, quando ele falou isso, meu coração se abriu. Estralou. Aí, eu falei assim, é ele. É isso. Eu nunca E Deus usa as pessoas que a gente nem imagina, não, né? Eu jamais, porque a minha ideia era ele, não era eu. Eu estava na minha carreira, estava tudo certinho. E quando ele falou isso, aí acho que eu ouvi lá no fundinho o senhor falando, eu te falei. Tá vendo? Quando menos você esperar, eu ia te mostrar, né? Sim. Então, foi aí que aconteceu. Quando ele falou, eu não pensei 2 vezes, né? A gente, né, lógico, teve que se organizar num todo, né? E aí foi onde surgiu o buffet. Por isso que eu falo assim, que Deus é Deus, né? Então, faz 10 anos hoje que a gente tem buffet. Né? Então, há 7 anos, eu tive à frente do buffet junto com meu marido, né, meu sogro. E foi, assim, surreal, assim, essa jornada. E nesse meio caminho, né, graças a Deus, Deus vai abençoando, eu fui conhecendo a área da estética. Sim. Então, tinha algumas amigas, algumas pessoas que trabalhavam no ramo e falavam, mas por que você não faz? Você é tão boa no que você faz e tudo. Vem fazer, faz um curso, trabalha aqui comigo. Já está na enfermagem, né? Aí eu falava assim, será? Eu falava para o meu marido, o que você acha? Ele falava, bom, você que sabe, mas você entra às 8 da manhã no buffet e sai meia-noite, quando você vai exercer? Aí eu falava, é verdade, né? E aí a gente cria prioridades. Então, naquela época, a minha prioridade era o buffet. Sim. Se estabilizar, né, dentro da cidade, para ser um dos melhores buffets, se não o melhor buffet de Bauru. E hein, gente? Vocês precisam conhecer. Precisam, sim. E aí, nessa época, eu não tinha... Eu tinha aqueles, né, flashes de vontade, mas não... Como que eu posso te dizer? Não era a minha prioridade, vamos dizer assim. E aí, passou. E aí, quando chegou a pandemia... Aí veio a pandemia. Aí foi triste. Ela deu a virada.
Porque, assim, de uma certa forma foi triste, de outro lado foi libertador. Sim, sim. Uma nova jornada. Então, para muitos, a pandemia ajudou, né? Fez... uma mudança de carreira, exato, assim, né? fez uma mudança, assim, no nosso eu. Sim. E, a princípio, eu me senti muito culpada, na verdade, quando chegou a pandemia. Além de toda a situação, né, que estava correndo no mundo inteiro, a gente dependia de uma renda só. Então, nós, da minha casa, era dependentes de uma renda. Eu e meu marido trabalhávamos no mesmo lugar. Complicado. E eu me senti muito culpada e eu falava, eu não acreditava que eu estava passando por aquilo, porque, assim, para nós, da área dos eventos, a gente demorou 1 ano e 7 meses para voltar. Demorou muito. Né? A gente conseguiu algumas liberações, mas todo mundo com receio, a gente só voltou mesmo com 1 ano e 7 meses. Então, pensa, de um dia para a noite você tinha renda zero. Teve gente que quebrou completamente, exato, né? Então, se você falar assim, como vocês sobreviveram? Foi Deus. Porque se eu falar para você, assim, eu não parei, claro que eu não parei, eu fiz várias coisas no meio tempo para que eu pudesse sobreviver. Sim, sim. No começo, eu ajudava meus funcionários e depois eu não sabia nem se eu ia ter ajuda. Uau. Então, foi aonde, nessa transição, que aí eu virei para o meu marido e falei... preciso mudar. Eu falei assim, tá vendo? Se eu tivesse feito... Aí ele falou, então vai. Então vai agora. Aquilo, eu falei assim, vai? Ele falou, vai. Eu falei, você cuida? Você faz? Ele, faço. Que bom. Aquilo, eu fui lá no céu e voltei por ter mais uma possibilidade de fazer algo que sempre foi o meu sonho. Sim, com certeza. E aí, na mesma hora, eu entrei na internet e vi um dos melhores cursos que eu já tinha pesquisado, tinha aberto inscrição naquela semana. Uau. Aí eu falei, não vou perder chance. Que bom. E fui. Que bom. E entrei, e aí, de cabeça. Tá aqui até hoje. Isso. Então, assim, não me arrependo 1 minuto. Eu vejo em cada detalhe a mão de Deus. Verdade. Numa mudança por completo, eu digo, né? Como pessoa, como mulher, como mãe, como assim, a vida, sabe? É uma mudança que, se você me perguntasse há 5 anos atrás se eu chegaria aonde eu cheguei, eu acho que eu falaria que não, né? E Deus vai abrindo as portas e a gente vai trilhando conforme a sua vontade. Eu sou muito dependente do que Ele tem para mim. Que bom. Eu não falo para Deus, que eu quero aquilo. Eu falo que o Senhor esteja à frente e os seus sonhos sejam os meus. É verdade. Porque maiores do que os meus é os dele. Os sonhos de Deus são sempre os melhores e maiores que a gente imagina, né? E hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Que bom. Muito mesmo realizada. Realizada num todo. Eu fico extremamente feliz como o meu marido evoluiu. Ele é à frente trabalhando do buffet. Lá sozinho, Sim. né? Ele, em questão de falar com pessoas, ele de atender, dele solucionar, ele vem, assim, evoluindo constantemente. Que bom, e eu fico, assim, muito feliz. Graças a Deus. O sogro está junto ainda lá? Não, meu sogro é meu sócio, mas ele mora em São Paulo. Minha sogra mora aqui, também nos ajuda. Minha cunhada me ajuda bastante no buffet, está junto com meu marido cuidando do buffet. Que bom. Então, a gente tem um braço, assim, uma rede familiar muito boa. Isso é muito importante, né? Isso. Então, a importância do apoio do seu marido durante essa transição de carreira foi fundamental, né? Foi ele que decidiu. Ele que foi usado por Deus, né? Porque, assim, eu falo, quando ele decidiu, não é porque, né, ele define, mas a gente que é um casal, sim, a gente sabe que a gente não pode fazer nada sem estar em comum acordo. Com certeza. Porque senão um anda para a esquerda, outro para a direita e nunca vai dar certo. É verdade. Então, por isso que eu falo, mais uma vez, que eu vi as mãos de Deus, porque... foi a hora que ele pegou, vai. E eu falei, eu vou. Que bom. E foi. Que bom. E hoje você está aí nessa carreira tão linda, né? Ajudando tantas pessoas. E é muito bonito você ver o seu trabalho sendo realizado dessa maneira, porque você vê o trabalho palpável, assim, né? Você termina aquele trabalho, é que nem uma obra de arte, né? E aí você vê a pessoa saindo dali mais bonita e mais feliz, né? Mais de bem com a vida. Então, isso daí deve ser muito gratificante. Né? Eu queria que você contasse para a gente, explicasse aí para nós o que é a harmonização facial, esse full face que as pessoas falam, né? E quais são os benefícios desse procedimento?
Então, vamos Para lá. mulher, para homem, né? Para qualquer idade. Isso, Ou isso. tem que ter uma idade certa para fazer? Não, a gente não tem um mínimo, né? A gente normalmente fala, igual às vezes pode aparecer no consultório uma menina de 15, 16 anos que tem um complexo no nariz, ai, a boca muito fina. Entendi. Ela se sente incomodada, ela fica com restrição de algumas coisas por conta disso, a gente pode Não é fazer. impeditivo, então, De forma menor de alguma. 18 anos. Não, tá. a gente tem todo, Só né? criança que não, né? A menos que seja uma isso. anomalia, algo assim. A parte da harmonização a gente deixa para depois da adolescência, Tá. depois dos 14 anos, né? Toda a formação Certo. óssea, né? enfim. Então a gente deixa para uma anatomia mais estável, né? Então, o que seria uma harmonização facial, então? Então vamos lá, a harmonização nada mais é do que a gente olhar, né, para o paciente e melhorar alguns aspectos. Então a gente tem graus, né, assim, graus de avaliações. Então, a mesma conduta para uma menina, né, uma jovem de 20 anos é diferente para uma de 60, Com de certeza. 70. Então, a gente tem que analisar todo um contexto. Mas o que seria o full face? Nada mais é do que a harmonização facial. É feito com preenchimento com ácido hialurônico. Então, nós vemos as características. Então, às vezes, melhora uma maçã do rosto, melhora uma mandíbula, um lábio, um nariz, para que aquele rosto fique harmônico, para que ele combine mais com aquela pessoa. Sim. E, normalmente, vem através de uma queixa. É verdade. Então, de um incômodo que a pessoa está tendo. Pode ser ela natural do envelhecimento, como pode ser qualquer queixa que a incomode. Entendi. Né? É muito comum, boca, nariz, as pessoas se incomodarem, talvez pelo Aquele tamanho, ossinho, né? Então, são coisas que são rápidas e fáceis de se corrigir. Que não precisa de cirurgia. Exato. Nem não faz corte nenhum, Nenhum, né? não. A anestesia local, a gente faz o procedimento, né? Não vamos tirar o valor da cirurgia plástica, porque a cirurgia tem a sua importância e nós temos pacientes que são necessitados, a gente precisa, né, fazer indicação e depois eles retornam para nós para a gente dar o contorno. Vamos dizer assim, entendi. Né, dar um contorno, a gente faz aquele, né, aquela queixa, ela ir embora, mas assim no contorno, no preenchimento. Entendi. Então é isso. E tem alguma contraindicação? A gente não faz, né? É contraindicado para mulheres grávidas, para quem faz tratamentos, né, com a imunoterapia. Então, tem algumas restrições, mas quando envolve a saúde. Por exemplo, uma pessoa que está num processo de quimioterapia, ela não pode fazer. Não. Tá. Porque a gente está expondo aquela pessoa... Ela está com a imunidade baixa, né? A mais um fator. Entendi. Não que cause algo, mas igual, eu já tive pacientes que entrou dentro do consultório e tinha acabado de sair de uma imuno. Nossa. Então, eu só posso fazer se o médico dela autorizar, liberar, certo. porque a gente precisa saber a condição da saúde daquela paciente. Então, eu, por ser enfermeira, já tenho um cuidado quanto a isso. Então, né, existem alguns fatores que são importantes. Igual, o paciente de diabetes pode fazer? Pode. Se tiver controlada, a cartinha do médico, tiver tudo certo, nós podemos fazer. Então, você pede tudo isso, todo esse acompanhamento Sim. do médico. Se alguém tiver em tratamento médico, nós precisamos, ou tiver alguma patologia, né? Diabetes, pressão alta, normalmente a gente recebe a cartinha do médico autorizando fazer o procedimento. Que bom. Porque é um corpo estranho, né? Que você está colocando na pessoa, apesar de ser líquido, mas é um corpo estranho. Né? Isso, é compatível com o nosso corpo. É algo que nós já produzimos. Sim, mas que é o ácido hialurônico. Isso, que é o ácido hialurônico. Mas ele é produzido quimicamente, né? Então, a gente consegue ter a 99% de eficácia. Vamos dizer assim. Ele não dá uma reação adversa. É difícil ter a reação adversa? Muito difícil, porque é algo que nós já produzimos. Certo. Então, não é muito raro. Exato, muito raro. Nas maiores intercorrências que a gente vê e que normalmente as pessoas falam, né, eu costumo dizer que a maior parte é negligência do profissional. Certo. Porque o ácido hialurônico ele é totalmente degradável. Então, a gente tem uma enzima que, se caso obstruir, apertar ou acontecer alguma coisa, ou a pessoa não gostar, a gente consegue tirar. Então, a gente consegue reverter. Agora, tem profissionais que eles não querem, eles não, na verdade, eles não têm esse cuidado. Entendi. Eu vejo como uma falta de cuidado. Verdade. O paciente sai da minha sala, no mesmo dia eu já mando mensagem, pergunto se está tudo bem, peço foto,
Porque é cuidado, né? A estética é muito além do que é estética. Com certeza. É um cuidado. Eu falo que os pacientes entram no consultório para ser cuidados. Com certeza. É por isso que é tão importante procurar um profissional habilitado, né, competente, que tem o curso certo, formado naquela área, né? Porque hoje em dia todo mundo está fazendo e está fazendo aí curso por internet e está se autotitulando profissional e às vezes não é, né? E cada um tem que colocar dentro do que você pode e é habilitado tanto pelo seu conselho e pela sua técnica. É, muito importante. Né? Eu conheço pessoas que vão, aí às vezes faz a técnica, mas que você vê que não tem um pingo de cuidado com o paciente. Tem pessoas que estão fazendo, que têm técnica, mas que não podem, mas não conhecem uma fisiologia, uma anatomia. Sim. Então, é onde que tem as grandes intercorrências. E aí, os bons, às vezes, pagam pelos maus. A gente tem ouvido falar tantas coisas e as pessoas começam a ficar com medo, né? Sim, e eu fico muito chateada. Não vou nem falar gente, eu fico. Imagino. Porque são coisas que não deveriam acontecer. Eu não me atrevo a fazer algo que eu não tenha confiança. Verdade. Eu posso ir lá fazer o curso, fazer a especialização. E se eu não tiver confiança no que eu estou fazendo, para que eu vou me arriscar? É uma vida, né? Exato, né? É isso. Uma vida que está em jogo. Não é um papel, uma caneta que você erra, você consegue apagar, você consegue refazer um documento, não é. É verdade. Então, eu só faço dentro do consultório o que eu me sinto segura. Com certeza. E o que eu vou conseguir proporcionar de melhor para aquela pessoa. Do contrário, eu não faço. Muito bem. E tem algo que você faz aí que eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, otomodelação. Isso. Eu sei o que é o procedimento, mas eu não sabia que tinha esse nome. Sim. Então, explica pra gente, conta mais sobre o que é a otomodelação e por que ela é uma alternativa atraente para a cirurgia tradicional, né? Então, a automodelação nada mais é do que a modelação das orelhas, né? Então, tem muitas pessoas que sofrem com a orelha de abano, né? Que assim popularmente é dito, Sim. né? E nós conseguimos fazer essa correção através de fios. Então, não tem cirurgia, não tem corte, não tem ponto. Olha que interessante. Não arranca cartilagem. Claro que tem que fazer uma avaliação antes para a gente saber se aquela orelha é apta a receber esse procedimento, né, essa técnica. Porque se também não fica natural, fica algo artificial, não tem o porquê fazer. Aí certeza. Tem a indicação da cirurgia. Da cirurgia tradicional mesmo. Então, a gente faz uma modelação na orelha através de fios. Então, ninguém vê. Que legal. Ninguém sabe como que é, assim, né? Porque, olha, você sai do consultório, você já sai com a orelha posicionada linda. Claro que mais inchadinha, porque a gente fez anestésico, a gente, né, acabou ali invadindo o tecido, né? Então, acaba que fica um pouco mais inchado, mas em questão, assim, de 5, 10 dias, já tá tudo. Fala que você E fez. É reversível ou não? Não, ela é definitiva. É definitiva, ela Tá, até 6 meses o fio fica dentro da orelha e aí você pode fazer a remoção dele depois, porque a cartilagem ela é moldável. Então, se a gente ficasse 24 horas com a orelha presa, ela ficaria também. Ah, é? Sim, é que a gente é impossível a gente ficar, porque dorme, enfim, tem muitas coisas em volta que acaba não Eu vejo mães colocando umas fitinhas nos bebezinhos, assim, aqueles lacinhos assim que prende a orelhinha. Acho que é para não fazer essa orelhinha, né? Isso, e se tiver e usar, com certeza muda. Olha só, então é isso que o fio faz. É isso que o fio faz. O fio ele modela essa cartilagem novamente na posição que a gente traciona. Entendi. Tá? Então, não são todas as orelhas, mas 90% delas a gente consegue. Olha que interessante. Então, a gente faz uma avaliação antes, toda a parte, né, de saúde, mas física também. Sim. Né? Em questão de espessura de cartilagem, altura e tudo mais, para que a gente possa levar esse benefício ao paciente. Então, você faz bastante esse tipo de procedimento. A automodelação é uma realização. É surreal como o paciente sai da sala. Eu vi algumas fotos lá, você me mostrou. Porque mexe muito com a autoestima da pessoa. Imagino. Você fala, vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, você está mudando com certeza. Sim. Tem mulheres que saem radiantes, principalmente as que são mais maduras. Mas a orelha são traumas. É verdade. São traumas às vezes internos, desde criança, né? Exato. São traumas internos que eu me arrisco a dizer assim que mesmo depois de mais velho ainda você carrega. E eu falo que tem 2 versões. Aquela pessoa que tem e esconde
mas que ela mesmo escondendo, ela tem medo de alguém ver que ela está escondendo. É verdade. Aí eu falo, vocês sofrem 2 vezes. É, isso mesmo. Né? E a gente conversa, porque a gente vira amigo dentro do consultório. E a gente conversa, a gente fala sobre vida, experiência, e a gente vê que é muito mais comum do que a gente imagina. E é uma frustração, é um trauma que a pessoa não consegue se libertar. Eu já tive paciente que não vai na piscina. Que coisa, para não aparecer. Exato, porque aí a piscina, o cabelo vai molhar, molha, fica, né, baixinho, e a orelha aparece. Olha que e não coisa. vai. Aí eu falo, não, então vamos mudar isso. Às vezes porque passou bullying quando era criança, isso, né? Isso. Então, a importância hoje, né, da estética é absurda. Que coisa. Né? E a automodelação também. E é mais uma vez, tem pacientes que precisam da cirurgia plástica e aí nós fazemos a indicação. Entendi. Não foi 1, não foi 2 pacientes que eu não consegui fazer o procedimento antes mesmo de tentar, obviamente, na hora da avaliação, que eu já indiquei para um profissional para que pudesse fazer a cirurgia. Entendi. Porque não é tudo, é o que eu falei, é a prudência, né? Você tem que saber até onde você pode fazer e o que você pode fazer. Sim. Então, quando você tem essa base, fica mais fácil. Com certeza. Mas essa é a diferença de um para outro, né? A cirurgia plástica, ela com certeza ela é benéfica, ela é ótima, mas hoje a gente tem uma outra opção. Sim, é verdade. E hoje tem muitos cirurgiões que fazem também automodelação. É verdade. Que coisa. Sim. E você poderia contar para a gente, assim, algum procedimento aí que você lembra que mudou a vida do paciente? Pode ser aí dessa automodelação ou de alguma outra coisa. Você tem algum paciente assim que se você parar e lembrar agora, você fala, nossa, me lembro desse paciente aqui, conta pra gente. Porque eu sei que deve ter muitos, né? Sim. Mas algum paciente que mais te marcou? Eu acho que a automodelação... Automodelação. Eu acho que a automodelação é aquele fator fundamental para a virada de chave da pessoa? Sim, sim. Elas saem de um jeito, elas entram de um jeito, elas saem de outro. Porque já sai com a orelha no lugar, praticamente. Mas quando elas voltam para o retorno, é totalmente outra pessoa. Diferente. Olha só. É o jeito de vestir, é o corte de cabelo, é o brilho no olhar, é uma mudança que coisa, de vida. Né? Você vê? Né? O full face, ele tem outras características. Né? Então, não são frustrações, são queixas. Sim, sim. Né? Eu falo que nós vamos envelhecer, mas hoje a gente pode envelhecer bem. É verdade. Né? Até ontem minha prima me mandou falando da Shakira. Ela tem 47 anos. Fez um show, né, na Copa América. Sim. E como ela está maravilhosa. Sim. 47 anos com um rostinho de 30. Se cuida. Nem isso, ela falou 28. Né? Mas pelo cuidado. Sim. Então, o full face, a partir da harmonização, ele trabalha numa outra área, né? Numa área que você olha para o espelho, você se gosta, você vê, você se identifica. Quantas mulheres não têm 40, 45, 50, 60, mas olha no espelho e fala, nossa, parece que eu tenho 20 anos a mais. Então, a gente reconecta essa pessoa novamente para o eu dela. Sim. Eu não quero transformar uma senhora de 60 numa de 30. Claro, você tem esse cuidado. Sim. Então, é de uma forma natural, igual eu ouvi do meu paciente esses dias. Eu gosto da sua linha porque a gente se olha, a gente sabe que mudou, mas ninguém identifica o que fez e eu estou muito melhor. Eu falei, exatamente isso. Isso é harmonização facial. Não é uma coisa artificial. Não é o que normalmente se mostram por aí. Então, você tem que ver uma mudança naquela pessoa, mas pro bem. Fala, nossa, você tá mais bonita. Eu gosto disso. Eu gosto que meu paciente chega lá, vai nos lugares e fala, nossa, você fez alguma coisa. Como você tá linda, vai da pessoa falar se fez ou se não fez. Contar, né? A minha obrigação é que ninguém perceba o que ela fez. Que legal. Então, essa é nessa linha que eu trabalho, na elegância, na linha de ser mais fina, das pessoas só olhar e ver que você tá mais jovem, mais bonita, mas não mudar suas características. Sim, é verdade. Porque as suas características são suas, né? Que fazem você ser você, né? Eu ia perguntar sobre isso, né? Qual é a abordagem que você usa para garantir esses resultados da harmonização facial sendo naturais e eficazes, né? Meio que você falou aí. Assim, além de muito estudo, eu não duvido que tenha que ter dom. Você olhar para a pessoa e saber o que ela realmente precisa, você precisa ter uma visão diferente. Essa visão,
ela acarreta de muitos estudos e técnicas, mas você tem que ter um donzinho ali para olhar, Com né, certeza. E ver realmente o que precisa. Mas basicamente, Rô, é você preencher no local correto, a quantidade certa e levar para o seu paciente o que ele precisa, Certo. não o que você gostaria. Entendi. Entendeu? Então, cada paciente é um. Às vezes a gente chama para avaliação, fala, não, mas fala o valor. Não é assim. Cada rosto, cada face é de um jeito. Precisa ser examinado pessoalmente, Exato. né? E aí tem pacientes que deixam de ir no consultório, não, eu tenho um rosto redondo, quadrado, eu não consigo, né? Eu não vou fazer nada, porque eu vou piorar. Pelo contrário, a gente consegue também trabalhar dentro da face desse paciente. Então, rostos muito redondos, a gente trabalha num todo. Entendi. Né? Numa ajuda, às vezes numa conversa, mas em alguns traços onde a gente consegue afinar um pouco mais. Talvez a partir dali a pessoa, né, que tem um excesso de peso, um sobrepeso, ela começa a se olhar e falar, ai, fiquei bonita. Aí ela começa a se cuidar em outras áreas. É verdade. Né? Então, todo mundo precisa fazer alguma coisa, todo mundo precisa se olhar no espelho, se reconhecer. Isso é o mais importante. Ai, que lindo. Muito bem. Doutora, eu quero que você conte aí pra gente, né? Nossa, com tanta coisa que você faz, como que você equilibra, né? Essa vida profissional, pessoal, sendo mãe de 2 filhos, sendo esposa. Conta aí pra gente, como que é esse equilíbrio aí? Não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Às vezes eu olho e falo, ufa. Às vezes eu olho e falo, precisava de 48 horas. 24 horas é pouco. Perfeita nós não somos. Né? Isso é fato. Uma vez eu falei para o meu marido, eu não sou Mulher Maravilha. Não tem jeito. Né? Algumas áreas elas vão ser mais prejudicadas. Sim. Eu seria muito hipócrita se eu falasse, dou conta de tudo, Sim, faço é tudo perfeito. Maravilhoso, como não é. Claro que não. Né? No começo, como a gente já disse, até mesmo do buffet, minha filha, que foi a primeira, a Manu, que tem 12 anos hoje. Sofreu mais, né? Ela foi criada dentro de uma cozinha, embaixo da pia, num colchonetinho. Olha só. Então, eu abdiquei muito da minha vida, principalmente... Por ela, né? Principalmente mãe. Nunca deixei de ser mãe, ela sempre estava ali Sim, comigo. sim. Mas sabe aquilo? Levar no parquinho, ter esse tempo, eu não tive. Entendi. Eu não tive. Que mais uma coisa que a harmonização me trouxe. Olha que bom. Hoje eu tenho tempo. Que bom. Hoje eu posso levar meus filhos no cinema, como a gente fez. Posso levar meus filhos para algum lugar. Eu posso, vamos jogar bola, a gente pode jogar bola. Que antes eu não tinha. Que bom. Então, o Andrés hoje está curtindo mais, hoje né? Hoje o Andrés curte muito mais. Curte mais. Muito mais. E a gente tem que ter o equilíbrio. Não é fácil. Eu sou uma pessoa, não vou falar doida para vocês não se assustarem. Mas a minha vida é muito corrida, né? Corrida, ela é muito expressiva, ela é muito... não para. Sim. Então, desde manhã, a gente vai, é criança, é escola, daqui a pouco é consultório. Se precisa de alguma coisa, é difícil o André precisar, mas se precisa eu estou ali. Sim. Se precisa resolver alguma coisa, eu tenho meus pais, eu tenho meus sogros, que eles também, se precisam, eu acabo auxiliando. Verdade. Como eu sou a pessoa que mais está ali na ativa, mais que se comunica, gosta de resolver as coisas, eu estou sempre ali. Tem que dar conta de tudo. Então, minha vida é uma loucura, assim, é muito corrida, ela é muito extensa, mas muito gratificante. Que bom. E eu descobri isso quando a minha filha, eu me culpava muito por essa... eu me dedicava ao trabalho, ela comigo, eu nunca deixei para alguém cuidar da minha filha, mas eu me culpava de não ter esse tempo. E aí um dia ela olhou para mim e falou, mãe, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Que linda. Aí pronto. E eu chorei um monte, falei, obrigada a Deus, obrigada a Deus, obrigada a Deus, porque é o exemplo, né, que fica. E eu quero que ela seja assim também. Os meus 2 filhos, eu quero que sejam assim. Que eles pensem na casa e que eles se unam como família. Em casa a gente tem o hábito da gente... Se a gente tem a minha vida é corrida, Rô. Mas eu não abro mão do meu almoço com meus filhos e com meu marido. Que bom. Quando eles estão na escola, eu e meu marido. Sim, sim. E a janta também. Então, são esses estar dois momentos... juntos, né? À mesa. Eu não abro mão. Isso é muito importante. Nós estamos sempre juntos. Pode acontecer de um de outro? Pode.
Mas é assim, chegando perto, já vamos todo mundo se Sim, reunir, sim, vamos sim. fazer. É muito importante. Essa acho que é fundamental para se manter hoje uma família. Com certeza, com certeza. E você faz algo assim só para você? Tipo, você tem algum hobby ou algum momento que você fala, agora eu preciso ler um livro, agora eu preciso parar, fazer uma oração, ficar quietinho, ou vou fazer uma caminhada. Tem algum momento assim? Ai, ainda não. Ainda não está tendo esse tempo. Não. É o que eu falo, é tão... Corrido. É uma montanha russa de tantas coisas que eu não tenho. Mas o fato de eu estar com eles, para mim, já renova. Já basta, né? À noite, quando eu estou com eles, meu marido chega em casa, meus filhos estão ali. Por mais que você está cozinhando, ou você está fazendo uma coisa, ou está resolvendo um trabalho, eles estão ali. E, para mim, isso é o mais importante. É verdade. Não vou falar, família reunida. Não vai falar que é o correto, não. A gente tem que ter o tempo Sim, nosso, sim, sim. Eu oriento muito as mulheres a isso. Sim. Né? Eu preciso me organizar. Agora, nas férias está meio tudo meio bagunçado, mas eu já falei até para o meu marido, meus filhos, né? A gente precisa, tanto ele quanto eu, a gente precisa fazer algo que nós só para gostamos. vocês, né? É um hobby, né? Então, verdade. assim... Para a saúde. Então, vamos colocar como um hobby o nosso almoço, o nosso jantar? É isso aí. É o meu hobby. É o seu hobby. Hoje é. Que bom. Eu me sinto muito feliz. Que bom. E você encontra as suas forças, eu vejo, né? Pelo pouco que eu te conheço, em Deus, né? Sim. Aí, nesses momentos aí, às vezes não dá tempo de parar para fazer uma oração, como eu falei, mas Deus está aqui, né? Todo tempo, você está pedindo ajuda para Ele, em todo tempo, em tudo que você faz, né? Eu não faço nada sem autorização dele. Isso é muito importante. Eu vou, logicamente, na igreja toda semana, né? A maioria delas, né? Às vezes a gente falha, oh, Deus. Mas, assim, ele sabe que eu converso com ele de verdade todos os dias. E eu sou muito, muito dependente dele. Que bom. E eu só faço o que ele me autoriza. Graças a Deus. Tudo eu peço a permissão dele. Então, não tem como errar. Isso é um diferencial. Não tem como errar. Então, Com ele certeza. abre a porta, a gente entra. Eu jamais vou lá e escancarar a porta sem ele me autorizar. Isso de mesmo. forma alguma. Muito e bom. para tudo, viu, gente? Para tudo. Senão dá tudo errado, né? Desde família, trabalho, decisões. Hoje eu me policio muito até como eu vou falar com as pessoas. Então, eu acho que é um trabalho mesmo, assim. Com certeza. Né, que Deus vem colocando nas nossas vidas. Vai trabalhando. É a sua missão, né? Exato. E, doutora, você tem planos futuros, eu tenho certeza. E eu quero que você conte um pouquinho para a gente, né? Você tem planos aí de expandir seu consultório, de desenvolver seu consultório em mais alguma área da estética? Fala para a gente, quais são os seus planos futuros? Hoje, assim, os meus planos realmente é crescer na área da harmonização. Né? Eu tenho uma linha muito boa de trabalho, técnica, mas eu quero expandir ainda mais, né? Eu quero que eu alcance muitas mulheres e que esse cuidado se estenda a elas. Eu falo que o financeiro, Rô, é uma consequência de um bom trabalho. Eu não busco só a parte financeira, ela é uma consequência. Mas eu tenho muitos objetivos na área das mulheres mesmo. Sim. Eu quero ver pessoas bem, eu quero ver pessoas felizes. Não só na minha área, às vezes você entra lá, a Júlia fala para mim, você é psicóloga? Aí eu falo, muitas vezes. É verdade, tem que ser, né? Porque hoje as pessoas precisam conversar, né? Serem ouvidas, né? Exato. E às vezes uma conversa muda tudo. É verdade. Muda tanto para aquela pessoa, e por que não? Né? Então, assim, o meu objetivo hoje na minha área profissional realmente é alcançar mais pessoas, mais mulheres que eu consiga ajudar de alguma forma, seja numa palavra, num procedimento, seja em algo assim, é o que eu mais desejo. Na área de expandir para outros horizontes, hoje não, já tive. Queria dar aula, queria fazer algumas coisas. Hoje eu quero ficar dentro do consultório e fazer o melhor possível, né? Melhorar a autoestima das mulheres. Né? Eu gosto até de falar, né? Como vocês já perceberam, talvez palestrar seja um novo horizonte para mim, né? Principalmente na parte do empreendedorismo, nessa parte eu gosto muito. Eu tenho uma visão muito ampla disso, mas não fugindo da área da estética. Então, mas assim, de lecionar ou
ou já tive várias ideias, mas eu acredito que esse não é o caminho hoje. Né? Então, quando for da vontade de Deus de eu mudar o direcionamento, alguma coisa, com certeza Ele vai falar. Então, tá bom. Aí eu gostaria que, para a gente encerrar, nós já estamos chegando no final, doutora. Você viu como passa rápido? Nem parece, né? Foi tão rápido. Para encerrar, eu quero que você fala para as mulheres que estão nos assistindo, que estão pensando, né, em mudar de carreira, seguir um novo sonho, assim como você fez, que você dê uma palavra para elas. Olha ali para aquela câmera, dá uma palavrinha para suas clientes, né, mas também para todas as mulheres que vão nos assistir. Então, vamos lá, que eu vou tentar ser o mais eficaz possível. Isso. Né? Não desistam, é o primeiro passo. Uhum. Vamos reformular. O primeiro passo é, seja dependente de Deus. Como eu disse aqui, né? Todo momento, né? Todo momento. Deus não erra. Então, se nós formos dependentes dele, tudo vai dar certo. E eu tenho um lema dentro de mim que, para quem eu conheço e quer empreender, quer fazer, o que eu falo? Tudo que é feito com amor, com carinho e dedicação, não tem como dar errado. Não tem como. Então, além de não desistir, tentem. Quantas pessoas são frustradas por não tentar? É verdade. Ah, não vai dar certo, mas tu tentou. Se tem o aval de Deus, se Deus permitiu, se você tem as ferramentas, o porquê não tentar? Não dizem que o não nós já temos? Sim. Por que não tentar? Então, eu inspiro assim, a vocês a fazer o que está dentro do coração de vocês. Orem, coloca na presença de Deus. Eu não duvido um minuto que Deus não vai responder. E vão, sem olhar para trás. Porque quando Ele fala sim, ninguém pode dizer não. Não mesmo. Eu acho que é isso. É isso aí, doutora. E não desistir do sonho, jamais, né? Jamais. Porque tudo tem a hora. Tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Tudo acontece quando precisa acontecer. É verdade. Né? Temos que ser vigilantes. Mas tudo acontece. Tudo acontece. Eu sempre tive sonho de ser uma escritora. Sim. Desde criança. Sempre gostei de escrever. E agora chegou o tempo, né? Você vê, eu já estou quase aí com 50 anos. Está linda, digo de passagem, já te disse. Estou diante de uma doutora, gente, então eu aceito os elogios. Então, mas você vê, eu estou com quase 50 anos e eu pensei, vou começar a minha carreira de escritora agora, né? E Deus começou a colocar no meu caminho isso. E aí, aquele sonho antigo lá de criança, né, começou a surgir novamente, porque o meu livro de depressão, eu escrevi ele, eu demorei 15 anos para escrever ele. Eu lancei ele em 2004. Depois disso, eu não tinha lançado mais nada. 2004 não, 2014. Depois de 2014, eu não tinha lançado nada. E aí, começou a vir os livros infantis. E agora tem vindo uma história atrás da outra, sabe? E agora tem vindo histórias para adolescentes e tem vindo outras histórias que Deus está colocando na minha mente, né, para eu escrever. Então, é isso, é a hora certa. Por que agora? Não sei por que agora, mas talvez, né, experiência. Então, eu tenho aprendido isso, doutora, de que às vezes Deus fecha uma porta e a gente esperneia, a gente fica chateado, a gente fica bravo e fala, mas por que, Deus? Por que o Senhor fechou essa porta? Eu queria tanto. E não quer dizer que Ele está falando não. Né? Ele está falando, calma, espera, talvez eu vou abrir uma coisa muito melhor do que você imagina. E tudo na minha vida que Deus fechou a porta, Ele abriu outra porta, às vezes não foi mais aquela, foi outra porta, completamente diferente, completamente melhor, muito melhor do que eu imaginava, eu nunca tinha nem sonhado, entendeu? Então, Deus faz coisas assim que a gente nem sonha. Esse podcast, por exemplo, eu nunca sonhei com isso. E Deus colocou na minha vida. Então, quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus e nós falamos, Deus, toma o controle, cuida da minha vida, tá aqui, esses são os meus sonhos, né? Eu quero mudar de carreira, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você tem que lutar, você tem que ir atrás, né? Persistir e correr atrás desse sonho, não ficar, né, sentada esperando que vai cair de bandeja. Tem que ir atrás, mas se não der certo, naquele momento... Então, continua lutando, continua. Uma hora dá certo ou Deus dá coisa melhor. Né? Então, é isso que eu penso também, doutora. Eu acho que é isso. Você tem uma história maravilhosa. E para chegar onde você chegou, Rô, pelo pouco que a gente conversou, quando eu falo experiência,
quantas coisas você teve que passar para você colocar nos seus livros. Muitas mesmo. São experiências suas, de pessoas, das pessoas ao seu redor. E tudo vem na hora certa. É verdade. Para que dê certo, ele te exalte, que tudo aconteça. Você falou uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que não é porque Deus permite que a gente cruze os braços e a gente espera cair. Não, Deus falou, não, tá aqui. Vou ficar aqui esperando. Quando for a permissão de Deus, não. Tem que lutar. Na palavra de Deus já fala que a gente tem que levantar. Exatamente. E a gente ir pra agir, luta. é isso mesmo. Nós temos que agir. Porque senão, né, seria muito fácil, né? Deus é Deus, Ele queria a gente muito bem. Né? Mas nós estamos nessa terra passando e para chegar em algo maior. Com certeza. Então, nós temos o nosso caminho a ser percorrido, mas a escolha é nossa. É verdade. O que cabe a nós fazermos, temos que fazer. Exato. O que cabe a Ele, que são coisas, né, impossíveis, que a gente não consegue ir daqui no dia do amanhã, aí Ele faz. Isso. Né? Mas então, é isso aí. Feliz. Muito feliz também em receber você aqui. Eu queria perguntar aí, se eu posso, né? Por favor. Falar para as meninas, para as mulheres que estão nos assistindo, quem escrever lá para você no seu Instagram, lá no seu direct, que assistiu você aqui no podcast Elas por Elas, vai poder ir lá no seu consultório ganhar uma consulta grátis. Claro que pode. Já estou fazendo uma propaganda aqui. Gente, então, não percam essa chance de conhecer a doutora Tracy pessoalmente, de conhecer o consultório dela, que é um consultório lindo, aconchegante. As meninas que trabalham com ela são maravilhosas, tem uma aqui com a gente. E vocês têm que ir lá conhecer o consultório da doutora, conhecer a doutora, conhecer o trabalho dela pessoalmente. Vamos deixar aí nas descrições, depois o Instagram da doutora, para você entrar, conhecer o trabalho dela mais de perto. Mas se você que assistiu esse podcast, escrever lá para ela no direct, doutora, assistiu o podcast Elas por Elas, então você pode ir lá e marcar uma consulta para ser atendido pela doutora. E aí certo? eu vou até ajudar um pouquinho. Aí Vamos a Júlia lá. vai brigar comigo, que ela já me olha assim. Além da consulta, quem assistiu o podcast, se for fazer algum procedimento, a gente vai disponibilizar 10% de desconto. Ficou melhor bom, ainda, não melhor briga comigo, ainda não do olha que com a essa cara. encomenda. Que bom. Então, a primeira pessoa aí que escrever para a doutora no direct vai ganhar esse presentão, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Hoje você abrilhantou o nosso programa com a sua beleza, interior e também física, né? Imagina, obrigada. E você é uma bênção, sabe? Você é uma pessoa maravilhosa e eu tenho visto, assim, na sua vida, as mãos de Deus, né? E que você continue sendo essa pessoa iluminada, ajudando tantas pessoas, ajudando tantas mulheres a encontrar esse eu aí perdido, né? Que às vezes as lutas da vida fazem a gente ficar aí cabisbaixa, faz a gente ficar às vezes envelhecida, né? E tantas coisas podem deixar a mulher mais envelhecida, né? Às vezes as lutas, às vezes problemas de saúde, problemas hormonais. E nada que hoje a estética não dê uma melhoradinha, né? Sim. Então, que bom que nós temos profissionais como você, Obrigada. profissionais que a gente pode confiar, né? Porque é difícil confiar a nossa vida, nosso rosto nas mãos de qualquer pessoa. Então, é muito importante conhecer uma profissional, assim, dedicada, uma profissional que tem um nome, né? E que bom conhecer você, doutora, que você possa ajudar muitas mulheres, as mulheres aqui de Bauru que estão nos assistindo, do Brasil inteiro, venham aqui para Bauru conhecer a doutora Tracy, que vale a pena, viu? Muito obrigada, doutora. Imagina, Rô, eu que agradeço, mais uma vez, imensamente feliz por ter te conhecido, por essa oportunidade, pela essa troca, né? É muito importante, acho que é válido para todas as mulheres que realmente decidiram mudar de vida, se posicionar, empreender, não é fácil. É verdade. Então, eu agradeço imensamente a todo o pessoal daqui do podcast. E, assim, tá tudo lindo, maravilhoso. Que Só bom. desejo para você bênçãos e mais Amém, bênçãos. amém. Muito obrigada. Que Deus abra portas dos céus para você, Amém. que derrame tudo que você precisa. Amém. E mais do que você precisa, porque lembra que os sonhos dele é muito maior do que os com nossos. certeza, com E eu certeza. tenho certeza que com você não vai ser diferente. Amém. Ele vai te honrar em cada detalhe. Amém, eu creio. Muito Amém. obrigada, doutora. Obrigada, Que Deus viu? abençoe também Amém, grandemente amém. a sua vida, tá? E Muito seu obrigada. trabalho. Que tudo prospere aí, que aonde você colocar a sua mão,
que tudo prospere. Amém. Amém? Então, gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você ter nos assistido até o fim. Compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast aí para suas amigas, para a vovó, para a titia, para a irmã, para todo mundo, porque, olha, eu tenho certeza que vai ser muito útil. E se você está aqui na cidade de Bauru, ou aqui na região, vem aqui conhecer a doutora Tracy, marca um horário com ela, você não vai se arrepender, tá bom, gente? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu quero que você seja abençoado por Deus, que esse podcast tenha abençoado sua vida também, porque nós não falamos aqui apenas sobre saúde, sobre beleza, né? Mas nós falamos aqui muito de como é ter a vida dependente de Deus, né? Como ter a sua vida dependendo de Deus e, nossa, não tem preço isso. Muito obrigada, então, por mais um podcast, né? Agradeço a doutora, agradeço todo mundo que está aqui hoje, agradeço primeiramente a Deus por ter dado vida e saúde para nós fazermos esse podcast. E nos acompanhe, fica aí ligadinho, semana que vem tem mais, temos mais convidados. Cada semana a gente traz uma convidada especial, trazendo histórias, trazendo ensinamentos. Nossa, tô ficando aqui expert, ó. Tô ficando com mestrado, doutorado em tudo aqui, viu, doutora? Tá vendo? Mais história para os seus Mais livros. história para os meus livros, mas que bom. Então, gente, um beijão para vocês, que Deus abençoe. E esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. E até semana que vem. Tchau, tchau.